Olá, meus queridos! Vamos falar um pouquinho sobre mapas mentais. Eu acredito que vocês já viram várias ideias de mapas mentais, mas eu resolvi gravar um passo a passo e ajudá-los a entender aonde você pode usar não somente para os seus estudos e de um modo que se adeque o passo a passo tanto para TDAH, para autista, para analfabetos funcionais, para quem tem dificuldade para interpretar texto, até chegar aqui o que deve se fazer antes, e vou dar uma sugestão para quem ainda não tem esse costume e aonde aplicar e aonde adequar, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você não pode vir direto e desenhar o mapa mental e escrevendo. A probabilidade de dar errado e ficar uma zona é muito grande. Até porque o sentido do mapa mental não é colocar mini resumos. São somente palavras-chave, tá bom? E para chegar nisso, quantas vezes eu vejo em comentários: ah, mas eu não consigo colocar palavras-chave, eu tenho muita dificuldade. Isso já é um sinal de que você está tendo dificuldade de compreender e interpretar o texto, tá? Se você for TDAH, então, se você for autista, a probabilidade de você decodificar aquilo que está aprendendo deve ter as suas peculiaridades, assim como eu, que sou TDAH, tá? Então, eu vou dar um passo a passo, como se eu estivesse ensinando um TDAH, que acaba se adequando a todo mundo que tem dificuldade com interpretação de texto, e eu vejo que a criançada, pessoal do ensino médio, faculdade, vestibular, concurseiro, enfim, seguindo esse passo a passo, qualquer um vai ser capaz de montar esse mapa mental, combinado? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber o seu estilo de aprendizagem. Você é visual? Auricular? Você aprende só olhando um mapa, uma explicação, um esquema com imagens, e daí você vai adequando e decodificando? Ou você é aquela pessoa que só de ouvir, prestando atenção, você faz as suas anotações e compreende? Ou você é sinestésico, aquela pessoa que precisa de um professor explicando, precisa que faça sentido com a rotina, com a vida do dia a dia, e é muito dentro daquilo que TDAH gosta. Eu, por exemplo, tudo tem que fazer sentido, eu tenho que estar linkando, senão tenho muita dificuldade para compreender, né? Ou leitura escrita, que é aquela pessoa que pode pegar um livro, ele vai ler, vai conseguir resumir, fazer os resumos dele sem problema nenhum. Geralmente, leitura escrita, quem tem muita facilidade eram pessoas, assim, que tinham o hábito à leitura, tiveram uma boa base escolar, né? Bastante incentivo dentro de casa, aprenderam como estudar, né? A gente não aprende como estudar, por isso que nós sofremos com tantas coisas aqui, como adequar tudo isso, tá? Inclusive, se você já conhece o canal, já dá um joinha para não esquecer aqui, tá bom? E se gostar, eu convido vocês a compartilhar com todo mundo, que vai servir para todas as idades e para qualquer ramo de estudos, tá bom? Passo 1, primeira coisa. Digamos que você viu a sua videoaula. Se você for TDAH, analfabeto funcional, estiver vendo videoaula, o ideal é que você veja a aula com material impresso, tá bom? No caso, tá aqui, eu uso o meu tablet com essa caneta aqui, que não tá por aqui. Enfim, essa canetinha que a gente usa no tablet. Aí eu acompanho a aula e grifo os pontos que eu acho importante, antes de vir pra cá, tá bom? E eu grifo esses pontos. Depois que eu grifo esses pontos, antes de fazer isso daqui, eu leio novamente o texto, fecho os olhos e fico explicando o conteúdo que eu acabei de aprender mentalmente, tá bom? Porque se eu não consigo fazer isso, eu provavelmente não compreendi ainda. E isso é treino. No começo você vai ter dificuldade, mas depois você vai desenvolver uma neurogênese, você vai gerar um processo de neuroplasticidade que com treino você vai perceber que vai ficar cada vez mais fácil. Pode seguir esse roteirinho, tá bom? Aí veio, pensou, explicou mentalmente a matéria, pode fazer logo em seguida umas 5 questões do conteúdo. Aí sim você coloca palavras-chave daquilo que você acha importante e algumas flechinhas, tá vendo? Aqui, para fazer lógica. Para mim, as cores também têm lógica, esse pandemônio aqui tem uma lógica. Então, tudo de vermelho está relacionado à aprendizagem, à psicopedagogia. Tudo que está aqui de verde está relacionado a como é adequado, enfim. As cores para mim têm sentido. Geralmente eu passo para os meus alunos o método semáforo, né? Verde para aquilo que cai questões, vermelho para aquilo que erra. No seu caso, você pode colocar como tema importante. E amarelo quando é algo assim que você tem que se aprofundar um pouco mais. Você tem que colocar uma lógica para suas cores e procure só 3 cores, para não ficar tão colorismo que
que você goste de cores, vai ficar poluído e você vai ter dificuldade depois de revisar e compreender. Entendeu passo a passo? Agora, digamos que você é leitura escrita, digamos que você é visual. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o teu PDF, o teu livro, vai ler, fazer os grifos, faz um pouquinho só de questões, não é muitas, 5 a 10 questões, grifa ali os pontos importantes, coloca as palavras-chave. Antes de vir para cá, tá bom? Você vai ler novamente, pode pegar uma folha e a lápis, você desenha, né, mais ou menos aqui o que você quer colocar, depois vai ficar fácil, tá bom? No começo é chatinho, mas depois fica fácil. Você desenha um esqueminha do que você quer colocar, faz um rascunho, feito esse rascunho, né, numa folha velha, aí você pega uma folha nova, uma folha bonitinha e faça assim, ó. Primeiro você escreve aqui o meio, então usei essa caneta, contornei com uma canetinha preta para ficar bonitinho. Faça 4 flechas assim, depois coloque 5 bolinhas de cada lado, 5 bolinhas. Ou o que você achar, não coloque muita, coloca no máximo 8, senão vai ficar muito apertado. Aí, se eu tiver mais outros aqui, então, digamos, tópicos, subtópicos, tópicos, subtópicos, tópicos, subtópicos, e aí, de repente, vai surgindo mais outras informações, você vai colocando umas veinhas aqui e anotando mais palavrinhas-chave. Eu geralmente deixo bastante coisa aqui, porque eu posso aqui, conforme eu for estudando e for agregar informação, eu posso puxar mais uma flechinha aqui, posso puxar mais uma flechinha aqui, então eu nunca já logo de cara deixo muito poluído, tá bom? Outra ideia, então vamos supor, matéria. Então você vai colocar o nome aqui da matéria, você pode fazer esse desenho aqui para você ter uma noção. O tópico, subtópicos, e aí disso aqui você pode imprimir. Você imprime vários desse modo, que é o seu rascunho. Aí você rabisca mais ou menos a lápis o que você pretende colocar, depois você passa limpo e cria o seu mapa mental, tá bom? E aí pode estar puxando mais flechinhas, pode puxar flechinhas assim, e daí daqui você vai puxando mais algumas, tá vendo? Ó, e aí você vai colocando, tá? Pode fazer alguns desenhinhos, colocar algumas coisas, imagens que façam sentido para você, às vezes bem simplinhos, não precisa colocar tanto frufru se você achar que tá demorando, tá bom? Outra sugestão que eu vou dar para vocês. De repente, fazer mapa de todas as matérias fica em algo muito demorado. E algo muito demorado também pode ser que desanime vocês. Então, uma sugestão que eu dou. Então, você fez aquele trajeto que eu te falei. Depois de fazer esse trajeto, você vai fazer bastante questões. Vai criando no decorrer dos seus estudos uma lista de tudo que você está errando nas questões. Dessa lista que você está errando, você vai revisar novamente seguindo esse processo, tá? Depois que você revisar, seguindo bem esse processo, você compreendeu bem, pesquisou alguns professores mais didáticos, algumas explicações mais didáticas, esta lista de erros você cria os seus mapas mentais. Entende? Porque se está errando é porque precisa... Tem coisa que a gente pega mais rápido, tem coisa que tem muito mais detalhes e a gente tem dificuldade. Então, você pode criar os seus mapas mentais adequando em cima de um caderno de erros, tá bom? Você também pode criar mapas mentais em planejamentos de dieta, em planejamento de estudos, em planejamento de revisões. Então, aqui vou dar uma ideia e vou passar para os meus alunos isso também. Digamos que você tem que fazer um planejamento de 3 meses com seus estudos, tá? Coloca aqui planejamento de revisões ou planejamento estratégico, né? Puxa a primeira flechinha, coloca mês 1, fase 1, até tal data. Fazer tantas questões por dia. Fim de semana, atividade do Telegram. Enviar feed semanal, ler tal livro. Então, você coloca aqui, coloca o mês na frente para você ter uma noção, para depois você revisar se tá batendo certo. Então, deixa bastante espaço aqui, porque você pode ser que precise fazer adequações, tá? Daí aqui, mês 2, revisar fase 1, entrar na fase 2, bloco de matérias que a Kátia passou, prazo de entrega, revisar vídeos principais, aí você anota aqui, tá bom? Então, você pode fazer, se você quiser, mês 1 e anotar, colocar só algumas coisas aqui, conforme for entrando os meses, você vai preenchendo as lacunas. Por isso que é sempre bom deixar alguns espacinhos, tá? Mês 3, revisar a fase 1. Aí aqui, ó, como, por onde, quantas vezes. Revisar a fase 2, como, por onde, quantas vezes. Finalizar conteúdo, avaliar meu comportamento, o que eu mudei, o que eu preciso mudar.
E aí aqui eu coloquei plano B, ajustes, porque a gente não tem controle sobre a nossa vida, algumas coisas vão dando errado. E o que você percebeu que tá dando errado aqui, você vai ter que fazer uma adequação no mês 2, uma adequação no mês 3, né? E obviamente vai ficar coisa sem bater. Aí essa coisa sem bater, você coloca aqui no plano B, para você conseguir fechar esse seu ciclo de 3 meses. Terminou, cria um outro ciclo de 3 meses, e aí fica fácil para você, de um modo bem mais didático, ter um planejamento. Isso aqui é muito bom, principalmente para TDAH, que não se dá muito bem com planilhas de estudos, tá bom? Então, vamos supor aqui, digamos que no mês 1 aqui, você tenha provas, né? Então, você já sabe a que você puxaria tarefas, trabalho em sala de aula, pode colocar aqui quais são os temas, os subtópicos, as datas que precisa ser entregue, né? E o dia que você pretende se organizar, depende que seja em finais de semana. Então, você vai colocando desse modo, tá vendo? Vai puxando os linkzinhos aqui. E aí, às vezes pode acontecer, coloca aqui né? Acontecer de precisar de um pouquinho mais de espaço, faz novamente esse mesmo esquema e puxa as suas flechinhas. Mas nesse caso, em planejamento de estudos e revisões, é o ideal que você faça só 2 tipos de mapa mentais. É a mesma coisa que seria o ideal para quando você estiver também fazendo uma reeducação alimentar para adaptar também. Agora aqui, voltando para os estudos, vocês entenderam como que vocês têm que fazer para chegar até o mapa mental? Para conseguir fazer o mapa mental? Então, a primeira coisa é estudar o conteúdo que esteja adequado ao teu estilo de aprendizagem, adequa ao seu estilo de aprendizagem, você vai estudar, fazer os seus grifos. O problema é que eu grifo tudo, porque você não está prestando atenção na aula direito, tá? Ouvindo a aula e pensando na morte da bezerra junta ou com um monte de abas abertas. E isso é a pior coisa que você faz. Se você tem dificuldade de ficar focado muito tempo numa coisa só, crie e pesquise o método Pomodoro. Dá uma pesquisada, marca aí, método Pomodoro. Você pode, a cada 30 minutos de estudos, pausar 10. A cada 30 minutos, pausar 10. E aí, tira todos os distratores, até mesmo o celular de perto de você, ou usa aquele aplicativo chamado Plant, tá? Que ajuda bastante, ele é muito legal aquele aplicativo, eu gosto bastante, que vai te ajudar muito a concluir o seu trajeto aqui, sem atrasar com as suas tarefas, tá? Sem perder de vista. E, obviamente, que fica até mais fácil de ter que passar a limpo quando algo sair do controle, quando não sair da forma que você quer, quando eu digo em relação aos seus próprios planejamentos mesmo, tá bom? Então, recapitulando, descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem. Antes de chegar ao mapa mental, estudar o conteúdo, se está lá disperso, não está conseguindo entender o que está sendo falado, ou às vezes é a didática que não está adequada ao seu estilo de aprendizagem, tá? Percebeu que não está conseguindo fazer esses passos, viu um vídeo, vai procurar no YouTube uma outra explicação, que às vezes a forma que é passado e decodificado na voz de um outro professor, na didática de um outro professor, pode ser que você compreenda um pouco melhor, tá? Aí vem aqui para os grifos, adeque com palavra-chave, depois pare, explique a matéria para você, faça questões logo em seguida, no máximo umas 10 questões só. A partir disso, aí sim você começa a colocar o título, coloca as flechas primeiros e os tópicos. Deixa alguns espaços para que, se precisar, você vai aumentando flechas conforme você for agregando novos conhecimentos, você vai colocando aqui, inserindo nos seus estudos, tá bom? Eu vi algumas pessoas perguntando no grupo também como criar linha do tempo para matérias, né? A linha do tempo de matérias, você também pode fazer essa mesma sequência que eu expliquei para vocês, estudo, fazer um rascunho primeiro a lápis, e depois que você for pegando manejo, fica muito mais fácil. Então, se você tiver bastante subtópicos, se você tiver, por exemplo, em processo civil, que tem diversas fases, né? Então, você pode fazer assim, processo civil, digamos aqui, citação, enfim, você vai montando esse rascunho, esse desenho. Depois que você monta a lápis, que talvez fique meio bagunçado a primeira vez, aí você raciocina dentro do conteúdo, os prazos, joga todos os prazos numa folha também, coloca todos os tópicos que entram. Dentro desses tópicos você vai puxando flechinhas, né, de o que vai em cada modalidade, como é feito. Depois disso, aí sim você monta o seu mapa mental, ajuda bastante. Ou a tua linha do tempo. Tá bom? Eu acho que para algumas coisas, como esse que eu falei de processo civil, por exemplo, dando exemplo, compensa mais fazer nesse estilo assim do que criar uma linha do tempo, tá bom?
Fica muito bom até para fazer prazos. Então, digamos que aqui tivesse processo civil, que eu coloquei vários tópicos, e aí eu puxaria aqui uma flechinha, né? E colocaria todos os prazinhos aqui com as palavrinhas-chave do lado. Ia ficar muito mais fácil para revisar também, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Clique em seguir o canal, porque é um canal que está cada vez mais sendo eclético, para que possa ensinar todo tipo de perfil. TDAH, qualquer um com déficit de aprendizagem, com dificuldades para aprender e adequar até mesmo nos estudos dos seus filhos, tá bom? Beijão, abraço, Ford e Ursa.